Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. E olha, uma programação muito especial, porque nós estamos recebendo aqui pessoas responsáveis pelo IAB, Instituto Alzheimer Brasil. Está aqui a nossa querida diretora-presidente, Elizabeth Piovesan, que é diretora-presidente do Instituto, e também o médico Dr. Mauro Roberto Piovesan, que é médico geriatra, responsável pelo ambulatório de demência da Universidade Federal do Paraná. Então, chamo sua atenção, porque o Instituto tem como função ajudar você que está com início de Alzheimer, ou que imagina que esteja, ou que está com Alzheimer. Então, eles estão aqui para dar as informações. E é isso que nós vamos fazer depois do intervalo comercial. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito, e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Uma programação muito especial. Então, se você quiser mandar uma mensagem, anota aí o meu celular, 9192-3023. Manda mensagem para nós, que nós vamos perguntando aqui ao Dr. Mauro Roberto e à Elizabeth. Eu quero, primeiramente, começar com o Dr. Mauro. Tudo bem, Dr. Mauro? Dr. Roberto, como é que surgiu esse sonho de criar o IAB, o Instituto, para ajudar as pessoas que têm esse problema de Alzheimer? Bom, Zé Maria, eu lido já com quadros de demência há mais de 20 anos. Certo. E diante disso, pelo contato que nós vivemos com minha esposa, a gente convive, ela participou desses 20 anos de toda essa caminhada, né? E ela também se despertou para estudar e se aprofundar cada vez mais no tema. E diante disso, sentimos a necessidade de ter uma estrutura que pudesse dar um apoio, não só para o paciente, mas também para os familiares, que é o que sofre o maior impacto desta doença. Foi daí que surgiu a ideia, através da Beth, de algumas pessoas que acompanham o grupo. É um grupo hoje. Um grupo, é um grupo de apoiadores, voluntários, né, doutor? Voluntários. Isso é importante. E aí surgiu esta ideia, e a partir daí foi a Beth junto com o grupo, a gente ajudando em alguns aspectos, ela montaram, né, o Instituto Alzheimer Brasil, e esse é um instituto que está sendo muito prodigioso, né? Deram frutos muito bons até agora, né, no sentido de a gente poder dar um apoio melhor a essas pessoas que convivem com essa doença, que é a doença de Alzheimer. Bacana. Deixa eu perguntar um pouco para a diretora-presidente, que é a Elizabeth. Elizabeth, um desafio grande na sua vida, né? Muito grande. É um grande mas desafio. Também que está trazendo assim muitas alegrias, né? Porque a gente está vendo a reação das pessoas, a aceitação com relação à instituição, ao trabalho. Isso é gratificante. Tá. O trabalho voluntário, ele é gratificante. É gratificante. Eu perguntaria a você, se a pessoa precisar falar com vocês, como é que faz? Então, nós temos tem diversas formas. Certo. Nós primeiro temos um site, né? Pode me passar? www.institutoalzheimerbrasil.org.br. Tá. Você, Léo, por favor, www.institutoalzheimerbrasil.org.br. Não escreva errado, Léo. Olha lá, aí já está no seu televisor aí. Tá. E o telefone tem? Temos um telefone móvel, né? Certo. É 9138-0454. Também pode nos ligar.
Temos também uma página no Facebook onde as pessoas podem interagir. Aí é melhor, é uma melhor. Página, exatamente, ali eles recebem dicas, eles recebem sempre o alerta das reuniões mensais que a gente realiza. E qual é a página? É Facebook, né? Certo. .com/Instituto Alzheimer Brasil. Você entra lá, ó, esse negócio de Facebook já está tudo gravado no computador, né? Então, você entra lá no Instituto Alzheimer Brasil, adiciona, Curte. aí você pode curtir, você pode... É só uma página para curtir, então. Na realidade, então, você tem uma fanpage, é isso? Uma página para curtir. Exatamente. Então, é importante que as pessoas de lá tenham todas as informações. Tem informações, tem uma campanha de sensibilização muito bacana que a gente faz. Teve uma aceitação excelente. Nós temos dicas e temos também ali um contato mais direto. As pessoas podem, no mundo todo, interagir conosco, fazer perguntas. E deixar mensagem também. Deixar mensagens, fazer participar. perguntas, participar. E eu queria te perguntar mais uma coisa, porque é importante saber. Você está lá na presidência, você tem um grupo... como disse o Dr. Mauro, que ajuda vocês. É um grupo de voluntários. O IAB é formado por voluntários. Um instituto que tem sua formação de voluntários. Exatamente. São multiprofissionais, multidisciplinares, né? Então, são profissionais que já lidam... E qual é a função do instituto na vida de uma pessoa? Vamos supor assim, eu estou perguntando, porque às vezes tem aquele colega que está nos assistindo, que teve agora, recentemente, o diagnóstico de Alzheimer, né? E enquanto a gente está aqui falando, tem gente que está tendo diagnóstico. Então é importante você dizer o que a pessoa tem que fazer. Ela tem que ter um apoio, a família tem um apoio. O Instituto faz isso? Sim, ele nasceu para isso. Certo. Então a nossa missão é justamente aliviar a carga que essa doença acarreta na vida das pessoas. E sejam elas portadores, cuidadores, familiares e a sociedade em geral. Além desse grupo multidisciplinar, nós também temos pessoas que têm um familiar com doença de Alzheimer e fazem parte do grupo também. Tá. Isso é importante, porque eles também vão nos sinalizando, né, nossas Além de ações. aprender a cuidar doente da família, aprende a ajudar outros que estão precisando. Com certeza. São voluntários também. Eu queria voltar com o Dr. Mauro. Dr. Mauro, doença de Alzheimer tem idade para começar? Veja bem, a gente sabe que a maior parte das pessoas, elas iniciam-se a partir dos 55, 60 anos, em que se aparecem os primeiros sintomas. E hoje é uma situação que está se estudando muito, porque quando essa pessoa aparece os primeiros sintomas, não é o início ali. Essa doença está evoluindo já há muito tempo antes. Então, todo o esforço que se tem hoje em termos de pesquisa é detectar precocemente essas pessoas em fases em que a gente possa utilizar algumas medicações e a gente possa ter um resultado melhor. Porque, infelizmente, não existe ainda nenhuma medicação curativa para essas pessoas. Olha aí, e um dos motivos que pode ser isso, que a gente está pegando diagnosticando esses pacientes em fases muito avançadas. Então é aí que está o grande problema e o grande desafio da ciência médica, tentar dispor de métodos que nós detectemos precocemente os pacientes. Porque hoje nós temos uma quantidade enorme de pacientes, nós temos em torno de 44 milhões de pessoas afetadas no mundo, diagnosticadas. 44 milhões? Milhões. Doutor do céu, estão nos avisando, doutor. Diagnosticados. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Eu vou chamar a sua atenção para continuar com a gente, porque, olha, depois no bloco seguinte, o doutor vai falar quais são os sintomas, como prevenir, tudo isso nós vamos saber aqui. Além de saber mais sobre o Instituto, que depois, que, infelizmente, você foi acometido pelo Alzheimer, o Instituto pode te dar também as orientações e o apoio moral, o apoio total aí na questão da reabilitação. É só um segundinho que já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família.
De volta em nossa programação, olha, sempre programação especial. Todos os sábados nós estamos trazendo pessoas importantíssimas aqui para dar informação. E hoje é sobre Alzheimer. E nós estamos tendo o prazer de receber aqui pessoas ligadas a essa área, um médico renomado, né? Dr. Mauro Roberto Piovesan, e também a presidente do IAB, que é a Elizabeth Piovesan. Então, quero continuar com o doutor. Doutor, o senhor falou que pega os pacientes já numa fase avançada da doença, certo? E isso dificulta um pouco a cura. A cura não, porque não tem cura, né? Cura. Mas dificulta o tratamento. A resposta que a gente... Como é que a gente vai saber? Vamos supor, eu tenho 55 para 56 anos. O senhor falou que é dessa idade para frente. Como é que eu vou ficar sabendo se eu tenho Alzheimer ou não? Ou se eu estou com início para poder fazer tratamento? Como é que a gente fica sabendo? Então, veja, você tem todo um esforço científico no sentido de se desenvolver testes que possam detectar precocemente. Diante disso, existe um debate ético, certo, no sentido assim, como é que eu vou fazer um teste que diagnostica uma doença que não tem cura? Então, certo, existe esse embate técnico, entre nós ainda não conseguimos uma medicação que seja extremamente eficaz, mas já estão se desenvolvendo isso para que a gente possa detectar o mais precoce possível. Porque uma coisa é a demência da doença de Alzheimer, outra coisa é a doença de Alzheimer. Então, ela está se iniciando há muito tempo antes. E você pensa que a resposta ruim que você teve até hoje em relação aos medicamentos foi por causa do tempo em que eles foram utilizados. Estou no hospital de clínica, nós já testamos algumas medicações e a resposta foi muito ruim por causa disso. A gente já pegou pacientes mais comprometidos. Tá, mas qual é o primeiro sintoma, doutor? Sempre o primeiro sintoma da doença de Alzheimer são queixas de memória e de memória recente. Não é a memória antiga, essa é muito bem preservada. Esses pacientes começam a ter dificuldade na memória recente, ou seja, eles esquecem dados recentes, informações recentes. Por exemplo, é aquele paciente que ele esquece o que ele usou no café da manhã, ou o que ele usou no almoço de alimento. Então, esse é o principal característico. E esse esquecimento tem que ser o suficiente para que ele possa comprometer as atividades do dia a dia dessa pessoa. Então, eu estou me referindo a quê? É aquele indivíduo que ele sai de casa, ele se perde, é aquele indivíduo que ia ao banco fazer suas atividades, hoje ele não consegue mais. Esquece a senha. É aquele indivíduo que em casa, antes ele cozinhava, agora ele deixa o gás ligado, ele não consegue mais fazer a sua comida ou alguma atividade dentro de casa. É aquele indivíduo que guarda um objeto num local estranho e depois não lembra onde colocou esse objeto. Então, tudo são alterações. Mas isso são sequências, né, doutor? Por exemplo, vamos supor que a pessoa guarde um objeto ou esqueça uma senha uma vez ou outra, isso pode acontecer. Pode acontecer. Esquecer faz parte da nossa vida. Não existe pessoa que não esqueça. Então, isso faz parte, é uma defesa que o cérebro tem de deletar informações inúteis para ele. Então, a gente esquece. A gente não grava aquilo que não é relevante para nós. Agora, a situação se torna problemática quando se torna uma regra. Isso aí começa a comprometer o dia a dia desse indivíduo. Aí que é o grande problema. Aí tem que se pensar, ser muito bem avaliado e se pensar nesse diagnóstico. Tem uma pergunta aqui, doutor, que nós temos que responder. A incidência de Alzheimer é mais em homem ou em mulher? Normalmente as mulheres são mais afetadas, não se sabe muito bem o porquê, mas você pensa que, pelo fato de elas viverem mais do que os homens, isso aumenta, porque a idade é um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. Todo mundo vai ter Alzheimer, doutor? Não necessariamente não. Não. Você vai ter pessoas aos seus 100, 105 anos que são totalmente normais, guardadas as devidas proporções em relação à idade dela, mas não são comprometidos pela doença. Então, tem uma vida normal. Existe países que a doença de Alzheimer é maior, ou o Brasil é um grande país? Nós enfrentamos um problema que é pouco falado, né? Porque os países países desenvolvidos, como eles tiveram um processo de envelhecimento em que eles puderam se adaptar a essa situação, eles já têm toda uma estrutura, tudo isso para esses pacientes. Nós, só para você ter uma ideia, em torno de custo nos Estados Unidos dos pacientes, algo em torno de 200 bilhões de dólares o ano passado, o custo disso. Então, é um custo enorme, se você não tiver uma estrutura, você não consegue cuidar. O grande problema são em países como o nosso, em que o processo de envelhecimento foi muito rápido. E como eu falei anteriormente, idade é um fator importante para a doença de Alzheimer. Então, como isso foi muito rápido, nós não tivemos tempo de nos prepararmos para essa doença. Então, nesses países, o número de pacientes vai ser maior em desenvolvimentos ou subdesenvolvidos,
né, e as dificuldades que vão existir para cuidar desses pacientes. Olha só, eu quero voltar um pouquinho com a Elizabeth. Em virtude de tudo isso, Elizabeth, é que vocês pensaram e criaram, então, o Instituto, para dar esse apoio, essa orientação. Olha como é importante você participar lá, entra na página do Facebook lá, Instituto Alzheimer Brasil. Curte a página, deixa a sua mensagem. Se você quiser ser um voluntário, Elizabeth, qualquer um pode ser voluntário no Instituto ou tem que ser formado, tem que ser médico? Olha, a pessoa que tem interesse, né, que acha que pode colaborar conosco, ela pode conversar com a gente. A gente conversa primeiro, faz uma seleção, né, analisa e sempre será bem-vindo. O Instituto faz visita às casas ou não? Não, ainda não. Não? Né? O Instituto é relativamente novo ainda. Certo. Nós já temos bastante ações aí significativas, porém ainda não temos essa estrutura para irmos na casa. Tá. Mas se a pessoa vir até vocês, a orientação será dada imediatamente. Sim, imediatamente. Até porque é importante falar, mais uma vez, é importante, eles não estão sozinhos, né? Porque tem um grupo de amigos, mas tem uma pessoa que é médico e é dessa área, né? A área da demência, é geriatra, o doutor Mauro Roberto Piovesan, que é uma pessoa que é extremamente profissional. A gente tem visto aqui que ele fala não só com conhecimento, mas com carinho e com amor. Porque fazer medicina é bonito. Agora, fazer medicina com amor é mais bonito, porque ele toca na mão de Deus. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e já voltamos novamente com o programa Amor Sem Limites. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. E de volta em nossa programação, continuando aqui com a Elizabeth Piovesan, que é a diretora-presidente do Instituto Alzheimer Brasil. Olha, esse instituto está orientando você. Léo, ponha novamente aí o site do Instituto. Está aqui o site do Instituto. Você entra no site ou no Facebook, né? Vai no Facebook, Instituto Alzheimer Brasil, curte a página deles e deixa a mensagem. É muito importante você estar participando, porque, como disse o Dr. Mauro, o Alzheimer não tem cura ainda, né? Quem sabe, oxalá um dia a gente possa ter cura. Enquanto não tem cura, tem pessoas de bom coração que faz esse trabalho lindo que a Elizabeth está fazendo, juntamente com sua equipe, né? E aqui também com o Dr. Mauro, no Instituto Alzheimer Brasil. Você queria falar agora das metas do Instituto? Fale mais sobre o Instituto, o que você quiser falar, porque é melhor você falar o que vocês fazem do que eu ficar perguntando e talvez eu esqueça alguma coisa. Então, Zé Maria, nós temos algumas ações que são muito importantes para o familiar e o cuidador, né, de pessoas com doença de Alzheimer ou outras demências também, que apoiam justamente em termos educacionais. Então, a gente tem uma reunião mensal, onde a gente reúne esses cuidadores. Ali a gente tem diversos momentos nesse período de reunião, e um deles é que a gente leva sempre uma pessoa para falar, um profissional, né, capacitado, para falar sobre determinado assunto, né, referente aos cuidados com o portador. E essa reunião mensal, além de tudo, ela serve como um apoio, né? É ali um momento onde que os cuidadores podem falar, desabafar, fazer trocas de experiência, né?
e receber informação de qualidade. Então, essa é uma reunião mensal, acontece todo último sábado de cada mês. Nós estamos agora com o apoio do Rotary. Nós conseguimos um espaço físico ali nas Mercês, onde é a Associação das Senhoras Rotarianas. Ah, eu sei onde fica. É um espaço muito bom, a gente está bastante feliz, né, com o apoio deles. E então, todo último sábado, das 9h30 até o meio-dia, estamos lá. Olha, que bacana. A pessoa pode é muito importante comparecer. também salientar a participação do Rotary, né? O Rotary, Lions, Maçonaria, todos esses grupos que fazem um trabalho voluntário desenvolvem um belo trabalho. E a Associação das Senhoras Rotarianas, eu já estive lá agora, na posse da última presidente, realmente faz um lindo trabalho, É aquela coisa de dar de si sem pensar em si, né, Elizabeth? Exatamente. E isso vocês fazem muito bem. Então, olha, está bem explicado qual é o trabalho do Instituto Alzheimer Brasil. Eu quero voltar só... Você tem mais alguma colocação? Tem. Nós temos Por favor. também, a gente desenvolve ao longo do ano diversas campanhas. Então, temos campanhas nas escolas, porque os adolescentes também precisam compreender melhor, principalmente aqueles que vivem isso na família, né? Então, como que é essa doença? Eles vão conhecer quais são os sinais, o que é normal da doença, né? Porque muita gente, às vezes, na fase inicial, acha que é birra, que é teimosia, que ele não se ajuda, e não é isso, é da doença. Então, a gente faz um trabalho com eles, a escola participa dessa ação muito bem. O nome da campanha é Dedinho de Prosa, ela é muito interessante. Certo. Nós temos campanhas também com os motoristas de táxi de Curitiba, porque a gente detectou que tinha algumas coisas que as pessoas idosas e as pessoas que transportam pessoas com doença de Alzheimer sentem algumas dificuldades ao longo quando utilizam esse meio de transporte. Então, a gente percebeu que precisa de orientação. Às vezes, certo, os motoristas não entendem o paciente, não conhecem a doença, e daí ocorrem os problemas. Bacana. Então, vocês bem legal esse estão projeto realmente também. esclarecendo a população em geral. Exato. A gente faz campanhas de rua também, né? Sempre estamos aí conversando com a população, explicando os sinais, que é importante que seja feito precocemente, e assim. Bacana. Eu quero voltar só um pouquinho com o Dr. Mauro, até porque eu queria que o senhor respondesse mais uma pergunta aqui. Então, tem várias perguntas aqui, não sei se vai dar tempo. Uma pessoa com Alzheimer pode trabalhar, doutor? Nas fases iniciais, mantém-se ainda algumas capacidades, e muitos pacientes acabam, continuam em algumas atividades. Mas muitas vezes isso tem que ser feito sob supervisão. Tá. Né? Mas eles conseguem fazer. Mais uma pergunta, senão não vai dar tempo. Pode dirigir? Eu sempre oriento que não. Não. A partir do momento que existe o diagnóstico, não deve dirigir mais. Não deve Pelo dirigir. risco muitas vezes de se perder, não encontrar a rua, ou não saber identificar um sinal, e isso acabar causando um acidente. Tem uma pergunta, nós temos que responder rápido aqui, porque tem bastante. O que leva a pessoa a ter Alzheimer? Alguma predisposição, família, genética? Veja bem, a genética, toda doença tem um fundo genético, não deixa de ter, mas a gente sabe que menos de 1% dos casos da doença de Alzheimer tem um componente genético importante, menos de 1%. Qual é esse grupo? São aqueles pacientes que iniciam mais precoce, aqueles pacientes com uns 40, 45 anos. E a gente sabe que 95% dos casos são esporádicos, ou seja, vai ter um ou outro caso na família. A bebida contribui? Não, aí vai entrar num aspecto de demência alcoólica, é outra coisa. Outra situação. Tá certo, olha aqui. Mas a gente sabe, uma coisa importante, né, que fatores de risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, colesterol alto, isso tem alguma coisa a ver, tem uma correlação, principalmente o diabetes. Então, cuidar desses fatores de risco é extremamente importante. Olha aí, tá dado o recado, né? É importante você participar no programa, sempre assim que a gente tem essa possibilidade. Vou deixar novamente o meu celular, 9192-3023. Você pode mandar também sugestões de programa, né? Tem vários programas que aparecem aqui por sugestões de vocês. Eu gostaria de agradecer primeiramente a sua presença, Dr. Mauro Piovesan, aqui no programa Amor Sem Limites, agradecer pelos esclarecimentos, parabenizar vocês pela iniciativa de criar esse instituto,
O Instituto, ele não é Instituto Alzheimer Brasil, é Instituto Salva Vidas, né? Que eu acho que a partir do momento que você ajuda, está do lado da família, orientando, isso é muito bacana. Então, parabéns a você, a equipe lá do Instituto, né? Por esse belo trabalho. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, esse é o momento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É muito importante que a gente, quanto mais a gente falar e mais a gente colocar, né, para a população que existe essa doença. A doença não é uma doença rara, é uma doença que a maior parte das famílias tem. E a informação é fundamental, principalmente para aquele que cuida desses pacientes. Certo. Então, se ele tiver um local onde ele possa se informar e onde ele possa ter esse apoio, né, é muito importante, isso ajuda muito, tanto para ele quanto para o paciente. Bacana. Muito obrigado mais uma vez, doutor Mauro. E também, da mesma forma, quero parabenizar a Elizabeth Piovesan, nossa companheira de rota e amiga, e dizer parabéns pela iniciativa e continue assim. Você sabe que Deus precisa de pessoas assim, né? E eu procuro trazer pessoas como vocês no programa, que o nome do programa é Amor Sem Limites. E o amor que vocês dão a essas famílias, essas pessoas que necessitam tanto de orientação é muito importante. Se você quiser deixar uma mensagem também, esse é o momento. Em nome do nosso grupo, né, da nossa equipe, eu gostaria de dizer para as pessoas que não se apavorem quando recebem um diagnóstico desses ou quando um familiar tem. É preciso daí achar estratégias para poder tocar a vida e de uma forma assim boa, né? Mas para isso ela precisa de apoio. Então procurem grupos de apoio que lidem com essa questão da doença de Alzheimer, para que ela possa sim passar um período sem surpresas, mas que eles possam planejar a vida de uma maneira mais adequada. E que elas saibam que elas não estão sozinhas. Bacana, é isso aí, não estão sozinhas. E você que dá essa grande audiência ao programa Amor Sem Limite, olha, muito obrigado pelo carinho, pelos e-mails, pelos telefonemas, por tudo que você faz por nós. É importante a sua participação, sempre eu deixo o meu celular. Vou deixar pela última vez, 9192-3023, né? Mande a mensagem, ligue, fale com a gente a partir de agora, que nós estamos saindo do ar, né? E eu quero desejar a você um bom fim de semana. Fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.